E em meio a essa série de incertezas do ponto de vista internacional, foi publicado agora há pouco os números do relatório JOLTS. Segundo o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, o número de vagas abertas no país se manteve estável em cerca de 6.900.000, isso no mês de março. Nesse período, foram 5.600.000 contratações e as demissões atingiram 5.400.000. Além disso, o S&P Global também divulgou agora há pouco os números sobre a atividade do setor de serviços. O PMI mostrou que o setor saiu do patamar de contração e voltou a registrar, estar ali no ambiente de expansão. Em abril, o resultado atingiu 51 pontos, com um crescimento marginal da atividade, apesar da leve queda nos volumes de vendas. Para a gente comentar esses números da economia norte-americana, eu converso agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, sempre um prazer dividir tela com você. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Victor. Prazer é todo nosso. Danilo, queria começar perguntando sobre esses números trazidos pelo relatório JOLTS. A gente tinha, desde o início do governo de Donald Trump, muitos componentes de incerteza, principalmente acerca da política comercial, um ambiente que a gente chegou a discutir bastante aqui de falta de confiança por parte do empresário para contratar, mas também um certo compasso de espera para demitir. Eu queria entender o que esses números trazidos hoje pelo escritório de trabalho e emprego dos Estados Unidos indica sobre o ambiente do mercado de trabalho norte-americano. Olha, na verdade, a gente continua, né, nessa situação um pouco enigmática, né? Eu diria que está se formando uma divergência, né, entre um pessimismo maior por analistas que não fazem parte, né, do dia a dia do mercado, ou seja, que não estão diretamente ligados com a atividade aí de investimento, com uma reação muito mais cautelosa, né, de quem está na frente aí da atividade econômica, seja investidores do mercado financeiro, seja empresários da economia real, né, que os indicadores de hoje refletem. O que eu quero dizer com isso? Que, por mais que a gente tenha, né, muitos motivos para gerar um pessimismo maior, né, por conta desse acúmulo de incertezas que vem desde a pandemia, e o capítulo atual é o da guerra no Irã, né? Quando a gente olha para o funcionamento da economia americana, as coisas estão resistindo bem, né? Então, os indicadores de hoje vão nessa direção. Não tem, né, nenhuma exuberância em termos de retomada de crescimento, por um lado. Por outro lado, a gente não está vendo também, né, o mercado de trabalho encolher demais. Tem um fenômeno que ainda está presente, e que esses números não aliviam tanto a situação, que é essa pouca geração de vagas de trabalho. Mas também não é algo que, olhando só para o hard data, sinalize que as coisas estão já refletindo preocupações muito maiores com o cenário de incerteza. Bastante curioso, porque a gente tem um certo compasso de espera por parte dos empregadores do setor produtivo norte-americano. E eu queria entender, isso aliado também a uma pressão inflacionária mais significativa, agora, claro, por causa também desse repique do preço da energia. Eu queria entender como esses elementos todos, o que na verdade eles indicariam acerca do comportamento dos principais índices macroeconômicos norte-americanos, principalmente se a gente parar para pensar tanto do ponto de vista de salários, quanto evidentemente também de comprometimento de renda e, em paralelo, eu queria entender como se dialoga com esse incremento, né? Na verdade, essa transição do setor de serviços de acordo com o PMI, de um ambiente de contração para um ambiente de expansão. Queria entender exatamente como é que isso, como aconteceu no momento em que a gente tem os salários mais pressionados por causa desse repique dos preços. Olha, eu acho que a gente não pode, vou começar pelo fim, na verdade, acho que a gente não pode botar tanto peso, né, numa leitura assim de um mês de mudança. É uma mudança marginal, esses índices não são também tão precisos assim que pequenas mudanças podem já ter enorme significado, né? Eu diria o seguinte, que o que de fato mudou, né, da guerra para cá foi uma maior preocupação com a inflação, sim, né? E isso está, pensando em um indicador que se espalha pela economia toda, está impactando principalmente a política monetária, né? Então, acho que vale a pena a gente recuperar o seguinte, né? No final do ano passado, quando a gente já estava, portanto, com alguns meses, né, de governo Trump, já tinha toda a história do tarifaço, já tinha toda a história
né, de um reposicionamento de investidores com relação à economia americana. O Fed começa a cortar juros, né, explicitamente preocupado com o mercado de trabalho. Agora, essa preocupação, como eu estava dizendo aqui, né, anteriormente, não estava totalmente refletida nos dados. Tinha alguns sinais, né, dessa pouca geração de vagas, mas o desemprego muito baixo ainda, e isso já foi suficiente para começar um ciclo de afrouxamento monetário. Isso parou no início do ano, mas tinha uma visão de que esse ano acomodaria mais 2 cortes de 0,25, né, ponto percentual. Com a guerra, isso mudou completamente, né? Então, quando começa a aparecer alguns sinais na inflação, aquela preocupação com o mercado de trabalho que gerou os primeiros movimentos de política monetária no final do ano passado, dão lugar para, de novo, se preocupar com a inflação. Isso veio de uma forte muito contundente, né? Porque hoje, se você olhar, né, o que está implícito aí no mercado de juros, em termos de movimentos de política monetária, a gente só vai ter o próximo corte de juros no final do ano que vem, né? Então, sim, eu acho que hoje, né, o que a gente já pode olhar em termos de impactos da guerra é esse temor com um repique inflacionário. E isso, sim, tem um poder de atingir, né, a atividade econômica de uma forma mais ampla. E aí aqui a variável fundamental é a duração da guerra, né? Então, o que eu tenho dito é que no curto, se a guerra acaba logo, né, e tem, acho que muita gente no mercado achando que ela vai acabar logo de uma forma ou de outra, é a inflação que vai ser a preocupação dominante. Agora, se ela se arrasta, em algum momento isso volta para a atividade econômica. Danilo, você cita a condução da política monetária, né, por parte do Federal Reserve. A gente, agora com essa mudança de interpretação e de preocupação por parte da autoridade monetária, eu queria entender se a resiliência, né, agora o grande balcão de apostas aponta para uma probabilidade de manutenção dessa taxa inalterada nas próximas reuniões. Eu queria entender a resiliência de uma taxa de juros mais elevada. Ela tem um potencial de enfraquecer de forma significativa ao nível de atividade econômica, impactar a atividade lá nos Estados Unidos? Então, em tese tem, né? Agora, parte das incertezas que a gente tem tido que lidar tem a ver com essa resiliência da economia americana, mesmo num cenário de altas taxas de juros, né? Acho que é sempre legal de lembrar o que aconteceu em 2023, né? Teve uma aposta muito, aí sim o mercado, né, apostou muito contra a economia americana, ou seja, apostou que uma recessão viria em algum momento, e ela não veio nem em 23, nem em 24 e nem em 25, né? Então, de novo, taxa de juros alta, sim, né, é sempre um problema. Alguns mercados são mais sensíveis do que outros, principalmente o mercado imobiliário, né, de habitação, tem uma preocupação maior com taxa de juros, mas taxa de juros impacta tudo. Mas é isso, né? A economia americana tem, né, mostrado uma resiliência que desafia aí boa parte dos analistas já há algum tempo. O ponto aqui, Vitor, que eu acho que a gente tem que colocar na história, por isso que eu falo, a gente está num momento de múltiplas incertezas importantes. E tem uma delas que é mais microeconômica, né, que é toda a história dos investimentos para a infraestrutura em inteligência artificial, né? Então, nesse momento, a gente está aí olhando mais uma rodada de apresentação de resultados, e os resultados têm sido muito bons, né? Então, quando você olha para a Bolsa está, né, refletindo aí até uma certa euforia ainda, mesmo nesse contexto tão turbulento. Curioso, né, Danilo? Você cita esse aspecto dos investimentos em inteligência artificial, porque a gente tem, por exemplo, as principais empresas de tecnologia, as grandes, né, as magníficas, elas apostando principalmente num movimento de automação, inclusive promovendo ou prometendo a realização de cortes no mercado, né, de empregos por lá, por parte dessas empresas. Eu queria entender se essa dinâmica também de impulso desses investimentos em tecnologia não pode custar algum tipo, não pode apresentar algum tipo de risco também para o mercado de trabalho por lá. Certamente, né? Por isso que eu coloco essa é uma das megas incertezas que a gente está tendo que lidar, né? Então, quando a gente olha para essa agenda mais micro, né, ligada aí à fronteira tecnológica, você tem de um lado uma euforia, né? Ou melhor, um olhar positivo, no sentido de
pensar que aumentos de produtividade devem acontecer, né? E aí a grande questão é em que magnitude, quais setores que se beneficiam mais desses ganhos de produtividade, mas no fim do dia isso significa mais potencial de crescimento. Por outro lado, né, tem toda aí uma análise em cima de que empregos podem desaparecer em um volume bem considerável. E aí você tem razão, né? Os primeiros movimentos que a gente está vendo no sentido de automação e de substituição de pessoas por ferramentas de inteligência artificial está partindo exatamente, né, das grandes empresas de tecnologia que estão começando a anunciar aí reestruturações dentro dos seus times internos, né? Então é isso. Acho que tem essa mais uma coisa para a gente ficar ponderando. Tem possibilidades aí no cenário para os dois lados. Danilo, eu queria conversar um pouquinho sobre o componente câmbio. A gente acompanha desde o início do governo de Donald Trump, dólar perdendo valor frente às mais diversas moedas mundo afora, né? O próprio índice de dólar, ele confirma esse movimento, perdendo mais de 20% de valor em relação a algumas divisas. Eu queria entender, nesse movimento, isso tem algum tipo também de impacto na economia real e nesses dados que a gente traz hoje para análise, tanto do mercado de trabalho quanto agora, né, o PMI de serviços, mas eu queria entender se isso também funcionaria para fomentar de alguma forma outros setores como a indústria norte-americana. Então, vamos lá. Primeiro, começando de novo pelo fim, a resposta curta é sim, né? Uma reprecificação importante do dólar tem diversos impactos, né? Um impacto que você está mencionando seria um impacto positivo do ponto de vista para exportações americanas, né? Produtos americanos ficando mais baratos, mas tem também outras coisas mais negativas, como, por exemplo, dificuldades de financiamento da dívida pública ou dificuldade de financiamento geral da economia americana. No momento, eu diria que a gente tem mais problemas do que pontos positivos para os Estados Unidos com esse enfraquecimento, porque a gente tem que entender qual o significado disso, né, com esse enfraquecimento do dólar, só para ser explícito. O que está por trás disso, né, como eu estava dizendo, é um reposicionamento da visão de investidores internacionais de quanto que deve ser concentrado dos seus recursos nos Estados Unidos, né? Então, a visão geral é que, dado tudo que vem acontecendo, o movimento mais razoável é diversificar um pouco mais, tirar um pouco dessa concentração que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, é menos recurso fluindo para lá, né? Um desdobramento disso que a gente tem visto, que é relevante para nós aqui no Brasil, são fluxos de recursos indo exatamente para os mercados emergentes, né? E o Brasil tem feito parte disso. Conversei com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Danilo, sempre um prazer receber você aqui no Money. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Legal, Vitor. O prazer é nosso. Tudo de bom aí para vocês. Bom dia para todos. Forte abraço e um ótimo dia.